Olá, produtor, seja muito bem-vindo a mais um AgriTalks. Eu estou aqui em Rio Verde, na TecnoShow, num episódio totalmente diferente hoje. Vamos falar muito aqui de irrigação de resultados. João Silva, seja muito bem-vindo. Ramon Paes, também seja muito bem-vindo. Hoje o assunto aqui vai render. Vai sim. Sem dúvida. Bom, primeiro agradecer a você, Cássio, pela oportunidade da gente estar aqui, né? A gente estar na feira aqui já vivendo, respirando esse sistema da irrigação com os nossos clientes, né? Com o pessoal todos aqui. E acho que é um momento bem propício para a gente falar, né? O que a gente está trazendo do nosso trabalho aqui da irrigação, né? Da harmonização dos sistemas de irrigação e o gotejamento subterrâneo, né? A gente tem tido muitos bons resultados e a gente quer compartilhar isso com você e com toda a nossa audiência. Pô, e a Netafim, uma potência nesse mercado, né? Incomparável aí com outros players de mercado, tem feito um trabalho sensacional nos últimos anos. Sem dúvida, a Netafim é a pioneira, vamos dizer assim, né? Nós criamos a irrigação por gotejamento, nasceu lá em Israel em 1965 e de lá para cá ah, vem transformando muitos cenários, né? Começando lá em Israel, que realmente é um país que tem um clima desértico, tem lugares lá que chove menos de 100 milímetros no ano, né? Nossa. E transformou a agricultura. Hoje, além de produtores, eles são exportadores de alimentos, né? E aqui no Brasil não é diferente, né? É legal que aqui no Brasil, assim, a gente iniciou, né, as nossas atividades, a nossa operação aqui no Brasil, e no início a gente ficou mais focado em HF, nas culturas de cana, de citros, café, e hoje a gente tem uma proposta muito também focada na cultura de cereais, de grãos, né? A gente costuma sempre mostrar nas nossas apresentações um slide que mostra, né, os métodos de irrigação e as diferentes geografias que eles se desenvolveram, né? E a gente vê que o gotejamento ele está muito indo para as áreas de cereais, né, que é mais para o centro-oeste, Sim. muito em virtude de um assunto que a gente quer tocar aqui com você hoje, que é a harmonização de sistemas de irrigação, que é a integração de pivô e gotejo, entregando uma área 100% irrigada para o produtor rural. Sim, hoje que a gente visualiza com maior frequência, de fato, é a utilização do pivô, em parte significativa. Inclusive aqui em Goiás a gente tem Cristalina, que é, se eu não me engano, uma das áreas irrigadas, uma das maiores áreas irrigadas do mundo, né? Sim, sim. Então, cristalina, aqui nós temos no sudoeste goiano também uma área boa, mas não se compara lá. Lá é um pivô trombando no outro, de fato. Uhum. E um dado interessante é que, pelo formato do pivô ser redondo, né, Cássio, ele geralmente deixa de irrigar, né, de 15, 20, às vezes 25% da área. Tá? E muitas vezes o produtor ele tem uma infraestrutura ali de reservatório, de casa de bombas, né? Tem energia, tem água, e a área ali tá para ser irrigada, né? E é o que popularmente conhecido de calcinha de pivô, né, pessoal, o Sim, agricultor fala, e tá ali pronto para ser irrigado, né? E a gente vem com essa proposta, né, de deixar todo um talhão 100% irrigado, pivô mais gotejamento. Então é uma proposta muito interessante. fazer exatamente esse movimento de integrar tanto o gotejamento quanto o pivô. Exatamente. É os dois trabalhando em harmonia, o que a gente diz, né? Antes os produtores, eles pensavam assim, né? Eu vou irrigar. Eu vou escolher gotejamento, vou escolher pivô central. A nossa ideia é que utilize os dois sistemas juntos, né? Para entregar e explorando o que cada um tem de melhor, entregando aí cada um seus benefícios, né? E principalmente uma área 100% irrigada, benefícios operacionais que a gente vê, né? Quando a gente tem uma área irrigada e outra ao lado que não é, às vezes a gente planta em momentos diferentes, então a gente tem um operacional mais complicado, tá? As plantas, por estarem em estágios fenológicos também diferentes, aí o plantio é em momentos diferentes, a pulverização, tratos culturais em geral, a colheita gera um transtorno operacional muito grande para o produtor, né? Sim. Então a gente vem muito com esse apelo também, além do aumento de produtividade, a melhoria do operacional da fazenda. Não, hoje eu acho que a gente, produtor que está aqui nos assistindo, né, Ramon, vai quebrar um monte de paradigma, né? Ah, Eu, sem dúvida. eu inclusive, achava que a irrigação
teria um nível de economia de água muito superior ao pivô, por exemplo. E ontem, conversando com o Ramon, ele falou, não é bem assim esse negócio, nem sempre isso acontece, né? Mas eu achava que era exatamente por conta da radiação solar, né, evaporação, aquela coisa toda. Eu falei, não, nem sempre. É. Quer falar, Ramon? Só me apresentando aqui, introduzindo o assunto, né? Então, agradecer também a oportunidade de falar, né? Eu sou do departamento comercial, sou representante aqui na região de Rio Verde. É muito interessante fazer esse mix aqui, né? Porque uma argumentação comercial que eu uso bastante é a Netafim ter essa preocupação em trazer sempre com o comercial o departamento agronômico. Exato. Então, muito do que vai ser discutido aqui hoje é importante ter o João com esse viés agronômico, técnico, que é uma orientação que o produtor da Netafim é privilegiado em ter essa orientação antes da obra e na largada, na operação, no começo do manejo do sistema, e ter essa visão comercial. Porque acaba que a visão comercial também, né? Eu, desde 2014, eu sou engenheiro agrônomo, então a única atividade desde que eu formei a irrigação, já passei por diversos sistemas, conheço bastante de pivô central, né? Hoje estou com gotejamento, mas trazer essa clareza do antes da obra, as informações que precisam ser coletadas, o cuidado que tem que se ter, porque o vendedor de irrigação, ele é, antes de tudo, um consultor que precisa ter um nível técnico muito grande. É uma venda muito mais consultiva do que uma venda preocupando-se apenas com negociação comercial, com preço e tudo mais. Até porque o volume financeiro das operações, eles são elevados, né? Não é um Sim. negócio que, coloquei aqui um dinheirinho e o negócio está resolvido. É um volume muito significativo. Exatamente. Nós estamos falando aí, quando a gente fala de uma obra de irrigação, seja o sistema que for, né, nós não estamos falando só do sistema. Nós estamos falando muitas vezes de uma infraestrutura de energia elétrica, uma infraestrutura de armazenamento de água, preparo de solo. Então, estamos falando de uma fase pré-implantação de sistema de alto investimento também, mas também um investimento que vai durar aí por muitos e muitos anos dentro da fazenda. Na média, quanto tempo leva desde a fase de vou desenvolver o projeto, pensar, refletir isso, até a fase final de execução? O produtor que está nos assistindo, se ela acha que às vezes é rápido ou se demora demais, qual que é a média de tempo? Essa é uma pergunta muito boa, né? É aquela pergunta de $1 milhão, né? Mas eu vou falar do cenário que eu vejo desde que eu trabalho com irrigação. Algum tempo atrás, quando se falava, quando eu visitava um produtor e ele queria implantar um pivô, que é o que eu vendi antes, e falava que tinha que dar entrada na outorga, a gente até desanimava um pouco, né? Tanto a parte comercial quanto o produtor, porque demorava. Sim. Eu já vi casos de uma outorga levar 5 anos para sair. Caramba, 5 anos. Eu preciso reconhecer que tem melhorado. Já tem melhorado. Eu falo de Goiás, que é a região que eu atuo, assim, tem melhorado bastante. Temos que deixar claro que existe uma necessidade de mão de obra qualificada dentro dos órgãos que fazem esse trabalho, uma questão de mão de obra na questão de quantidade de pessoas para analisar esses processos. Em Goiás, hoje, esse processo já migrou para um sistema digital, né? Então, esse tempo tem diminuído. Hoje, quando o produtor precisa de uma outorga, a gente já começa a fazer uma previsão de uma negociação na janela de 1 ano, não mais 5. Né? Não estou falando aqui, produtor, que você vai entrar com a outorga hoje e ela vai sair em 1 ano, não. Sim, mas que caso a caso, na verdade, né? Exatamente. Então, se temos hoje, você perguntou do tempo total, né? Vamos imaginar, vamos colocar aí 1 ano, né? É preciso fazer um levantamento planimétrico da área, é preciso fazer um projeto de barragem, é preciso se estudar a questão energética, saber se tem carga disponível e se tem a carga disponível, de onde essa carga tem que vir, né? Então, é uma quantidade de variáveis muito grandes para se determinar um tempo. Às vezes tem que instalar um transformador, uma série de outras coisas na parte energética para conseguir tocar todas as bombas, por exemplo. Isso. Né? Então, em um cenário perfeito, eu tenho energia dentro da fazenda, eu estou dando entrada nos processos de outorga e licenciamento ambiental,
uma média de 1 a 2 anos, partindo do zero e tendo condições boas, né, para a implantação do sistema, seja um gotejamento ou seja outro sistema. Sim. E vocês têm visto, inclusive, essa integração com energia solar aí já nas fazendas? Tem acontecido com mais frequência do que alguns anos atrás? Ou ainda é um Temos negócio visto, muito né, longe da Ramon? realidade? Não, temos visto e tem aumentado significativamente, né? Não só a solar, mas também pessoal trabalhando com híbrido, né, Ramon? Exato. O que a gente pode falar disso que a gente observa é o seguinte, né? O produtor deve até já estar bem informado sobre isso, porque hoje existem muitas empresas no mercado, né? Temos o cenário o produtor ele tem energia elétrica, o sistema dele já opera. Então, a energia solar já se provou ser uma ótima alternativa para fazer a compensação do consumo que ele já tem. Porém, temos ainda muitos clientes, muitos projetos em que acontece de não ter a energia disponível. Então, a alternativa, nós temos visto, temos clientes nossos que já estão utilizando esse sistema, que é um sistema híbrido, solar e diesel. Nós não podemos aprofundar muito nesse assunto, porque a energia não é o Sim, nosso foco, o nosso produto. Mas para clientes que não têm energia, eu já tenho orientado eles a procurar essas empresas, porque funcionar, funciona. Aí fica a cargo dele avaliar o nível de investimento que ele tem, o nível tecnológico que ele tem, mas funciona e vai ser uma saída aí. Pelo menos eu posso falar por Goiás, nós temos uma defasagem de infraestrutura, de energia elétrica, de carga e tudo mais. Então a alternativa vai ser esse caminho aí mesmo. sim. Eu gosto de perguntar porque, poxa, a gente está passando por uma mudança, né, global grande. Poxa, guerra Uhum. na Europa, essa mudança energética, Sim. inclusive, acaba impactando inúmeras empresas, Uhum. desde as indústrias até o consumidor final, né? Até ter que fazer desmatamento para fazer carvão, aquela coisa toda. Então, bombear água não é um negócio barato, então acho que tá meio correlacionado com o trabalho de vocês no dia a dia também, né? Por isso que eu Exato. gosto de te perguntar e trazer um pouquinho dessa realidade aí pro produtor que está nos assistindo também. Perfeito. E como é que vocês têm visto em termos de produtividade? Pô, o produtor que você comentou aí, não irriga, por exemplo, a calcinha aí da área do pivô e Uhum. está perdendo de 15 a 20% de área. Poxa, ele irrigou essa área agora com gotejamento. Tem um salto significativo de produção também entre o sequeiro e essa área irrigada? Como é que vocês têm observado essas situações? Sempre tem, né? A água é o principal insumo de produção, eu costumo dizer, né? E muitas vezes o pessoal não, deixa de lado, né? A água, assim, não pensa na irrigação. Mas, sem dúvida, quando é o cultivo irrigado, a gente tem ganho de produtividade em relação ao sequeiro, tá? A gente vê muito na soja, depende muito, né? A gente até conversou isso Uhum, anteriormente, né? Que se é um ano que tem mais déficit hídrico ou não, mas geralmente a gente consegue incrementos assim de 15, 20 sacos de soja, no milho, às vezes 30, 40 sacos, no ano normal, tá? sim. E também fazer uma terceira safra de feijão, né? Conseguindo aí produtividades acima de 60 sacos, a gente tem visto nos nossos projetos, tá? Então, assim, são produtividades relevantes que trazem dinheiro para o bolso do produtor, né? E pagam o sistema também bem rapidamente. E por ele conseguir trazer esse incremento de mais uma safra, porque, né, na seca não produziria nada, não tá chovendo, Uhum. não tem o que fazer, né? Se ele tem todo o sistema de irrigação, ele tem ali uma produtividade um pouco maior. E não fica dependendo aí, inclusive, nas janelas, até no próprio milho, né? Poxa, eu vou plantar isso muito tarde e aí não vai faltar água lá na frente. Então eu consigo ter um certo equilíbrio nesse processo todo, né? Com certeza, com certeza. E tem uma versatilidade também no nosso sistema de aproveitar diversas culturas, né? A gente tem projetos de grãos, rotação com tomate, culturas de valor agregado, né? A gente tem tido muita procura no nosso projeto também para produção de milho semente, né? Campo de semente de milho, que Uhum. também traz uma rentabilidade boa para o produtor. Então, assim, são várias alternativas que a gente tem e a gente sempre, sempre tem ganhos de produtividade em relação ao sequeiro, óbvio, né? Sim. E até em alguns casos também o gotejamento se destaca porque a gente tem a possibilidade de fazer uma fertirrigação, né?
O nosso sistema, toda vez que a gente coloca água, a gente também tem a possibilidade de colocar nutrientes também, né? Diluídos diretamente no sistema reticular. E isso faz com que a gente consiga manejar a nutrição, os íons que está presente na solução do solo de uma forma muito interessante, né? E assertiva. Então, é nesses fatores de eficiência, tanto na entrega de água quanto de nutrição, que a gente consegue ter os saltos de produtividade. Eu imagino que no meio disso tudo, inclusive, tenha o fato de compactação de solo, né? Pelo fato de não ter que passar o trator mais vezes na área, então às vezes a produtividade aumenta, inclusive, por esse tipo de situação, né? Sim, há uma preocupação, não sei se era essa a pergunta, mas há uma preocupação dos produtores em relação ao nosso sistema, né, que tem os tubos enterrados, com relação à compactação. Então vamos aproveitar até e já abordar esse tema, porque é uma dúvida recorrente. O nosso sistema, ele é 100% instalado georreferenciado. E a gente usa no processo de enterrio, né, um sistema de correção por RTK. Tá? E o RTK é o mais preciso que existe e ele tem repetibilidade. Ou seja, ao longo dos anos, eu vou saber exatamente onde está cada linha de tubo cotejador. Então, assim, vamos dizer que um produtor não faça o manejo que a gente orienta, né? E aconteceu de haver uma certa compactação ali no solo. Ele tem a possibilidade de entrar fazendo uma escarificação na entrelinha, tá? E fazendo esse trabalho de descompactação, tá? Sim. Isso aí a gente tem protocolos agronômicos para isso. A gente já fez anteriormente, deu super certo. Então, isso aí não é algo que o produtor tenha que temer, tá? Mas, assim, é importante salientar que fazendo uma rotação de culturas adequada, eventualmente a gente orienta a fazer um consórcio, por exemplo, de um milho com uma braquiária, né? Colocar uma cultura de cobertura no sistema de produção, Uhum. Dificilmente a gente vai ter uma compactação nesse solo, tá? Porque as próprias raízes das plantas ali vão trabalhar e fazer a manutenção dessa compactação. O pessoal da pecuária, Ramon, costuma usar aí com frequência? Vocês têm visto a turma contratar para irrigar forrageira ou muito raro? É mais a turma da agricultura realmente? Olha, existe a demanda, ela não tá tão, pelo menos aqui na região que eu atendo, ainda não tá uma procura tão grande quanto para grãos, né? Para grãos e cana-de-açúcar. Eu não vou falar Sim. tanto de cana, porque nós temos um RTV específico para cana, né? Uhum. Mas de todos os clientes, já tem uma carteira significativa que eu atendo, ainda não estou trabalhando com nenhum projeto específico, não. Eu sei Uhum. que tem alguns na feira mesmo, apareceu já uma pessoa interessada, vamos fazer o projeto e atender, mas dada a característica produtiva da região, né, naturalmente vai vir mais projetos de grãos Sim. nesse primeiro momento. É algo que ainda pro pecuarista leva um pouco mais de tempo, né? Essa Mas nós preocupação. temos cases, Mas viu? temos vários cases, sim. A gente Estamos prontos tem para fazer. um case de Tifton, por exemplo, em um projeto nosso, que no gotejamento, em relação ao sequeiro, triplicou a produtividade, né? E conseguindo o A por hectare lá acima de 10, né? Então, assim, é muito relevante esses resultados. Tem produtores também que fazem uma integração lavoura-pecuária. Às vezes fazem uma terceira safra de boi, por exemplo. Então, assim, é um sistema versátil, né? De possibilidades. Que é como Então, você comentou, já planta o milho, já vai ali a gramínea junto, né? exato. Forrageira e Depois você entra com deixa o ela boi. lá, entendeu? Você colhe o milho, aí ela vem com força, né? Porque Uhum. até então ela vem sendo travada ali. Sim. Primeiro, a gente faz a aplicação para fazer o travamento dela, né? E depois o próprio sombreamento do milho vai fazer com que ela fique ali em stand-by, vamos dizer assim, né? Sim. Mas quando a gente faz a colheita do milho, ela vem, né? E brota, a gente faz irrigações e dá para se fazer uma terceira safra ali de pecuária. Acho que é como você comentou, né, Ramon? Tem que ter planejamento, né? Sim. Não adianta querer fazer correndo, fazer de qualquer jeito, porque senão vai gastar Uhum. dinheiro demais e às vezes aquele negócio nem vai funcionar. Então não é só dinheiro que resolve a situação. Exato. A, a comercialização e a implantação de sistema de irrigação, pelo menos a nossa parte comercial, ela acaba virando um relacionamento de longuíssimo prazo com o cliente, né? É, aqui na feira hoje eu tive prazer de receber a visita de clientes que eu atendi há 6 anos atrás,
né? E hoje já estão com um sistema de irrigação e partindo para o gotejamento em breve, né? Mas são clientes que a gente pode contar uma história longuíssima, desde orientações de parte ambiental, de barragem. Então, como você disse, é um planejamento muito grande, é uma operação que vai revolucionar o padrão da fazenda, né? Eu tenho uma fazenda acostumada 100% com sequeira, eu irrigo. A fazenda vai ter que mudar de patamar operacional, manejo, produção, comercialização. Então a irrigação ela eleva o padrão da fazenda de uma forma assim irreversível, né? E quando eu parto para um sistema de gotejamento fazendo a irrigação de 100% da área agricultável, é um novo patamar, por isso se chama verticalização, né? Verticalização da produção. O produtor ele pode optar por querer expandir para uma área distante. Tem alguns produtores que preferem isso, levar a Sim. operação, comprar uma área mais barata longe, e tem os que preferem verticalizar. Eu, naturalmente, vou ser um adepto da verticalização por conta da questão operacional. A minha operação já está aqui, a minha comercialização está aqui, por que não investir aqui, né? Sim. Mas isso também é uma opção pessoal de cada produtor, né? E ele decide, ele segue o caminho dele, tendo, claro, parceiros aí qualificados para orientar ele, caso ele opte pela verticalização. Sim. Uma situação que a gente comentou um pouquinho antes do nosso bate-papo também é sobre as automações, né? Sim, Não preciso ir lá abrir registro, aquela coisa, apertar botão, ligar bomba. Hoje em dia a coisa tá mais moderna, né? hoje acabou, né? Hoje a tecnologia que chegou para as máquinas, ela também chegou para a irrigação, né? Antigamente um sistema de irrigação tinha que ser ir lá na casa de máquinas, ligar uma bomba, abrir um registro, né? Hoje é, o cliente pode escolher pacotes tecnológicos, né? Mas a irrigação, independente da área que ele for montar, o gotejamento por uma área pequena ou uma área grande, ele tem a opção de toda essa operação ser remota, ele tem a opção de ter uma coleta de uma série de dados para ajudar o produtor na tomada de decisão, né? E isso vai muito de encontro da questão que você falou lá atrás, ambiental, né? É uma preocupação nossa também, é uma preocupação da Netafim a nível global, que esse recurso ele seja eficiente não só aqui na parte hidráulica do sistema, mas também na parte de inteligência, para que o cliente otimize o máximo possível do recurso hídrico e energético. E como é que funciona, por exemplo, hoje, para a identificação de se a água vai ser liberada, se não vai? Tem algum equipamento que é instalado no solo para saber a umidade? Ou identifica se choveu aquele momento, algumas horas antes? Como é que é isso na prática? Nós temos sensores de solo. O ideal é que se trabalhe com sensores, né, para a gente ter uma assertividade melhor, tomar melhor a decisão de se irriga, se não irriga, né? Mas tem muitos clientes que eu chego e não tem mais estação meteorológica, não tem sensor nenhum. É na sola da bota, né, que o pessoal fala. Uhum. Não é o ideal, tá? O ideal é sempre que a gente trabalhe com sensores. E, igual o Ramon disse, né, a gente tem pacotes tecnológicos, né, mas a gente tem soluções de monitoramento desde o mais simples até o mais avançado, que faz tudo pelo celular. Mas, assim, o sistema em si, ele não toma decisão por você, né? Ele te mune de dados, né? Para você olhar, analisar, interpretar. E com isso você vai lá e toma uma decisão de se irrigar, se não, de se fazer uma fertirrigação. Nós temos sensores não só de umidade, mas também dá para se trabalhar monitorando a solução do solo. Isso aí é um negócio muito avançado, né? Se a gente for pensar, monitorar como tá os íons do meu solo, né? Dá para se fazer, trabalhar nesse nível de tecnologia. Então é nesse sentido que a gente está trabalhando hoje. E eu acho que é nesse caminho que a gente tem que trilhar para superar de vez os 3 dígitos na soja, aumentar também de vez a produtividade no milho, né? Assim, dar aqueles saltos realmente de produtividade, sabe? Sim. Até para o produtor ter um pouquinho mais de tranquilidade. Às vezes quiser fazer uma viagem, um passeio com a família. Ele tem Sem uns dúvida. diazinhos de folga. Claro que ele não vai Sim. passar um mês inteiro com a lavoura ali dentro, né, da propriedade, mas uns 2, 3 dias, assim, vai com mais tranquilidade, né? Cada vez mais a gente está reunindo mais informações num lugar só, né? Nós temos uma plataforma de manejo que ela já linka
estação meteorológica, ela fala quanto está evapotranspirando ali, né? E ela já te dá um modelo de cultivo. Ah, eu plantei feijão tal dia, né? E automaticamente ela já te dá o KC da cultura, que é como se fosse uma correção da evapotranspiração de acordo com a fase fenológica do cultivo. Então ela já faz tudo isso automaticamente e sugere lâminas de irrigação para você. Então cada vez mais está se automatizando. Acho que a gente vai chegar um dia num nível, né, de ter uma inteligência assim que até irrigar ela vai fazer automaticamente, né? Uhum. Mas hoje em dia, com certeza o produtor já pode ir mais tranquilo para a praia e vendo se a irrigação dele tá tudo dentro dos conformes, né? E você acredita que, por exemplo, proliferação de fungos, fazendo a irrigação, né, por gotejamento, ela é mitigada quando a gente compara com outros instrumentos, como o próprio Ivô? Sim, nós temos cases, por exemplo, no feijão, que o produtor teve 30% de redução no custo de produção em virtude da diminuição de aplicação de fungicidas, tá? Porque a gente não tem um molhamento foliar, né, ali da Sim. cultura. Então você automaticamente se promove uma condição menos favoráveis para proliferação daquelas doenças, né? E, e também, consequentemente, tendo menos doenças, a gente também tem aumento de produtividade, né? Então, é uma coisa que vem tanto para reduzir custos, né, quanto para aumentar a produtividade. Acontece não só na cultura do feijão, na cultura do tomate, a gente tem observado também essa diminuição de doenças fúngicas, né? Sim. Então, é uma tecnologia que agrega bastante nesse sentido. Algumas hortaliças acho que também respondem Ah, bem ao sem dúvida. gotejamento, né? Acho que não é muito. Algumas regiões de Goiás, talvez, né? Mas não é a grande região, né? Como a gente vive aqui no Sudeste Uhum. goiano. Mas outras regiões, como o interior de São Paulo, tem muita, né? Essas outras culturas. Então acaba que o gotejamento é uma boa solução também. Com certeza. Até para pequenas propriedades. Às vezes não faz nem sentido um pivô gigantesco daquele, né? Uhum. Então, acho que o gotejamento cai super bem. Ah, sem dúvida. A gente pode dizer que o HF a gente já é uma tecnologia assim que o gotejamento já está consolidado, né? Em várias regiões, no Nordeste a gente tem muito HF que é irrigado por gotejamento, né? É outra pegada de projeto, né? É até outra solução. A gente trabalha com um tubo gotejador diferente para HF e para grãos, né? Mas com certeza nós temos soluções muito boas para o cultivo de HF também. O Ramon, acho que ontem, inclusive, quebrou um paradigma enorme que eu tenho em relação a custo, né? Eu achei que o cotejamento era muito mais econômico e nem sempre essa é uma relação verdadeira também. O produtor que está aqui doido querendo saber quanto custa um projeto desse na média para fazer a conta se faz sentido. O que você explica para a gente da ótica comercial? O que eu diria é o seguinte, né? Eu brinco lá em casa que essa é a pergunta que eu sempre mais escutei em eventos como a feira, a Tecnoshow, né? E às vezes o produtor ele até sabe um pouco a resposta que eu vou dar, né? Mas eu vou fundamentar e você vai entender por quê, né? Cada sistema é único, cada projeto é único e ele também tem uma série de variáveis, né? Depende do solo, da topografia, de como vai ser a captação, do tamanho, do pacote tecnológico, né? E nós do comercial, a gente tenta tirar um pouco o foco do valor, unidade de valor por hectare, porque ela é uma informação que ela diz muito e ao mesmo tempo não diz quase nada. Ela não diz sobre retorno, ela não está refletindo aumento de Uhum. produtividade, ela não está levando em conta eficiência de manejo, né? Então a gente tem uma variação enorme em função dessas variáveis. A gente pode dizer, eu já peguei projetos, já fiz projetos de roteiro subterrâneo, que estiveram na casa de 33 mil por hectare, como eu já peguei outros que já estiveram em 45. Então é uma variação muito grande para a pessoa escutar só essa informação e já tomar uma decisão. O que a gente pode garantir? O que eu posso garantir falando isso? Existe viabilidade em todo o cenário. O que vai mudar, às vezes, é um tempo de retorno um pouco maior, um pouco menor, né? E outra informação importante é que a filosofia comercial da Netafim, a gente
eu não vou dizer nunca, mas desde que eu conheço a empresa, não visou competir entre sistemas de irrigação. A nossa visão sempre foi complementação. E tem uma informação muito importante que tem que ser levada em conta, que é o seguinte: hoje mesmo atendemos clientes com essa mesma visão. Ele nos mostrou a área dele, prontamente a gente identificou que ali caberia sim um pivô central. E o pivô central, se eu olhar o custo por área, o custo é menor. Hoje vai estar girando em torno de 25, 27 mil reais o hectare de pivô. Então, quando eu tiro essa visão de competição de preço de equipamento e eu olho o cenário da fazenda, e eu vejo que naquela fazenda ali se posiciona sim um bom pivô central e eu consigo irrigar as bordaduras desse pivô e irrigar 100% da área, o custo de um pelo custo de outro dá uma excelente média de área irrigada total. Essa que é a questão chave. Exato. O produtor começar a ter a visão de irrigar 100% da área em uma tacada só, se possível, em uma operação só. Porque aí ele vai virar a chave, ele não vai fazer mais uma demanda de energia, uma construção de um reservatório, já pensando só em um pivô, mas pensando na área inteira, pensando lá na frente. Sim. E hoje os nossos distribuidores, né, a Netafim trabalha com seus distribuidores, eles estão preparados já para oferecer um projeto harmonizado na partida, um projeto 100% harmonizado. E eu acho que isso é mais do que prova de que a nossa visão não é competir com o pivô central, tanto é que a gente mesmo é parte nossa essa iniciativa, provando que o nosso foco é exatamente o cliente. Não é só abraçar, agarrar o nosso sistema e dizer que o nosso é o melhor que todos, entendeu? Sim. Essa é a nossa visão. Não é acertar talvez o olho da mosca, né? Se eu já trago isso para uma certa média, o negócio já se torna viável economicamente, sustentável. Isso. Eu consigo ter um equilíbrio ali de custo, de produtividade, já que antes só com o pivô, por exemplo, né, tinha uma perda de 15, 20% de produtividade diária que não era utilizada. E aí eu trago isso realmente, como você comentou, para um custo médio. Isso. E aí o negócio fica muito interessante. Muito interessante. Poxa, sensacional. Acho que o produtor que está aqui nos assistindo, se ele não deu um like nesse vídeo aqui ainda, ou se ele não mandou lá uma dúvida, um comentário, ele ainda tá demorando fazer esse pagamento, né, pra gente. Pois E, é. inclusive, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida técnica, alguma dúvida mais específica, pode mandar aí que a gente compartilha depois com o João e o Ramon para eles responderem especificamente para vocês também. E o que mais vocês têm visto aí na feira? O que vocês têm trazido de novidade para o produtor aqui da região? Olha, de novidade que a gente pode trazer para o produtor, e é assim, o que eu falo como carro-chefe, primeiro, sim, né, existem projetos já rodando aqui na região, que podem ser visitados, projetos que estão dando excelentes resultados, né? Às vezes o produtor ouve, né, o conceito e pensa, isso está tão distante, está lá no Mato Grosso, está lá em Israel. Não, isso já chegou aqui e está crescendo a uma taxa muito grande. Hoje o produtor pode nos contatar, que a gente tem acesso a levar o produtor para ver esses projetos, né? São projetos que a gente tem abertura para visitar, e depois que o cliente visita, a gente tem essa experiência, né? Depois que o cliente visita e vê aquilo rodando, a impressão dele muda para sempre. Sim. Então a gente tem projetos muito perto aqui, eu falei até mais cedo no Instagram, temos projetos no raio de 50 a 100 quilômetros aqui, temos 2 já rodando, né? Temos pelo menos uns 3 aí para montar nos próximos 90, 120 dias aqui próximo também, né? Então é algo que já chegou para ficar. Essa é a principal novidade. Eu não vou falar aqui hoje de produto, de detalhes de produto, mas essa é a principal novidade. O gotejamento chegou aí para ficar e tem empresas e distribuidores que estão preparados para fornecer essa tecnologia aí para nossa região. E tem área mínima, área máxima aí que produtor, independente do tamanho que ele tiver imaginando que se tiver viabilidade, dá para tocar? Não tem. A única coisa que a gente tem que, assim, pontuar é que áreas muito pequenas, eu vou fazer um gotejamento enterrado na área de 2, de 5 hectares, né? Algumas estruturas ali, elas vão ser a mesma de um projeto de 30 ou de 80. Então, às vezes, o custo por unidade de área vai ficar realmente muito alto. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Nós temos projeto rodando aqui próximo de 18 hectares, como vamos ter de 100, 120, né? Área máxima não tem, o céu é o limite, né? Na região do Mato Grosso ali, o pessoal já está
num nível de implantação que implanta um projeto de 200, 300, 400 hectares de uma vez. Então, não tem limitação porque é um sistema modular, né? Então, Sim, depende A muito se gente tem não água vai ser disponível, né, na Isso, propriedade, que é o exato. grande gargalo em muitos lugares. Acho que é legal falar, não vai ser um único projeto de 1.000 isso, hectares, né? isso é importante Serão falar. módulos, né? E vários projetos, né? Que, assim, chega um limite, né, Ramon? Que Isso. não vale a pena você fazer um mega projeto. Acho que aumenta muito tubo PVC, né? Tem uma questão, né? Quanto maior a vazão, maior o diâmetro do tubo da linha principal. Então, quando eu vou, pelo menos eu vou fazer um projeto e chegou ali na faixa de 100, 120 hectares, eu já começo a tentar dividir em 2 projetos, porque aí o custo dessas partes diminui, né? Diminui o custo unitário. Então, foi bem pertinente essa fala sua aí. Acaba fazendo realmente como módulo Isso, para não módulo. exato. encarecer demais toda a Exato. infraestrutura. É sempre buscando um melhor custo-benefício pro produtor, né? Sim. E esse tubo enterrado? Não tem risco aí de, às vezes, o arado passar e cortar o tubo? Ué, esse é um grande tabu aí também, que geralmente a turma tem dúvida. Assim, é importante salientar que as nossas áreas, depois que a gente instala o projeto, elas são áreas de sistema de plantio direto, né? Então, assim, previamente à instalação do sistema, depois que o Ramon foi lá, fechou o negócio, né? Uhum. Nós, do departamento agronômico, visitamos a área, conversamos com os produtores, com o consultor do produtor, se houver, né? E nós vamos entender como é que está o solo, em termos de compactação, em termos de fertilidade no perfil de solo. E a gente dá um apoio para esses produtores, para eles deixarem esse solo nas condições ideais, tanto de estrutura, sem ter impedimentos físicos, quanto de fertilidade também, né? Então a gente faz isso previamente, pensando em longo prazo, pensando que a gente vai ter o sistema instalado por 20, talvez 25 anos, entendeu? Então, a gente faz trabalho anterior e depois que a gente instala, a gente trabalha com o sistema de plantio direto. Então, a gente não quer revolver esse solo. No Sim. máximo, a gente vai trabalhar com culturas para fazer essa desagregação. Mas, como eu te falei, se houver uma necessidade, tem como, tá? No plantio, dificilmente pega. A gente, assim, na verdade não pega, porque a gente projeta a profundidade, ela vai de 20 a 25 centímetros de profundidade. Mas a regra geral é a gente trabalhar 10 centímetros abaixo da profundidade de trabalho da semeadura de plantio direto. Então, um disco não vai chegar ali. Se ele chega. Se a gente está trabalhando ali em 15 centímetros, é a profundidade máxima de trabalho, a gente põe ele a 25, Sim. tá? Não, o trabalho mais superficial, eu tiro a pressão das molas ali, tudo bem. A gente pode. É um solo mais arenoso também, porque tem essa relação, né? Sim. Solos mais arenosos eu tenho que adensar mais, pôr mais superficial os tubos. Solos mais argilosos eu consigo espaçar um pouquinho mais, né? E também consigo pôr um pouquinho mais em profundidade. Então tem essas relações, tá? Mas. Faz todas as correções necessárias, porque eu acho que isso é legal falar pro produtor, né? Porque às vezes ele tem uma área que, poxa, foi explorado por pecuária há muitos anos, que, querendo ou não, infelizmente, a maioria dos pecuaristas ainda não fazem, né, as tratativas e correções necessárias. Acho que há alguns que já entenderam que ele é produtor de capim, não necessariamente de boi, e acho que essa realidade mudou um pouco. Sim. Mas às vezes passa lá 50 anos sem fazer nenhum tipo de correção adequada, vai fazer a mudança para a agricultura, e aí, pô, agora então vamos fazer um trabalho legal de correção, Com certeza. faz todo o trabalho ali prévio para depois fazer a implementação, né? Tem que chegar calcário, cara. Tem que fazer uma correção adequada, né? Construir a fertilidade, não só na camada de 0 a 20, mas também ali 20 a 40. É importante construir esse perfil, tá? E a gente dá esse apoio para o agricultor. A gente está sempre junto, a gente fala que é um casamento, né, Ramon? Exato. A gente fechou um projeto ali, a gente vai estar junto do início, durante e após a implantação também. Ramon, queria te fazer uma pergunta que eu acho que muito produtor está se fazendo ali agora, né? Você falou de custo, como é que é essa diferença? E para pagar isso, como é que funcionam as linhas de financiamento hoje? Vocês têm financiamento próprio, parceria com os bancos, tem BNDES? Como é que funciona a dinâmica de pagamento disso tudo? Perfeito. Nós trabalhamos com vários bancos, né? Temos um banco DLL, que é um banco que tem convênio aí com algumas fábricas, né? Que opera também recursos do BNDES. Porém, a gente tem um cenário um pouco atípico esse ano, né?
aliás, dois, né? A gente tem uma taxa de juros que está alta, a Selic está bastante alta, e a linha chamada ProIrriga saiu já no começo desse ano, pouquíssimos recursos, não deu para quem pleiteou. Até então ela estava com uma taxa interessante, apesar da Selic estar alta, né? Então foi pouquíssimo recurso, isso deu até uma freada nos negócios, né? E o produtor ele vive hoje a expectativa de ter o FCO em maio, mas ainda está um cenário incerto. Não vamos entrar nos pormenores disso, né? Mas assim, o produtor fica um pouco apreensivo. Então, pensando nisso, né, a Netafim ela tem uma ferramenta financeira, né, que é fornecida pela própria Netafim de financiar os seus projetos. Então, essa linha aí tem viabilizado bastante projetos. Ela está com uma taxa bastante interessante, né? Assim, eu posso dizer aqui nesse conteúdo que vai ser publicado que é bem abaixo do que tem aí em qualquer banco, né? O produtor que interessar, ele pode nos contatar, mas ele tem uma condição bastante flexível para pagar. Tem o quê? Uns 5 anos para fazer o pagamento disso, na até média? 5 anos, ele tem um tempo de 1 ano de carência, né? Ele tem um sinal aí de pagamento facilitado para fazer, e é uma operação que é analisada e efetivada toda internamente via Netafim. Então é uma alternativa muito boa, quase só um negócio que eu fechei esse ano que não foi através dessa linha, foi via recurso próprio, né? Mas essa linha aí está viabilizando negócios Netafim para grãos aí em todo o Brasil. É muito interessante, vale a pena o produtor interessado conferir, contatar a gente para a gente dar assim esses maiores detalhes. Poxa, sensacional. Até aproveitar de fazer uma última pergunta aqui, que a gente Sim. recebeu aqui no nosso chat. Certo. A pergunta do Rafael Valongo sobre essa questão topográfica, né? Que nem sempre tem viabilidade para fazer a implantação via pivô, por conta da inclinação, ondulação do terreno, uma série de coisas. Como é que vocês enxergam essa ótica aí com gotejamento? O que ocorre, né? Aqui a gente vive numa região privilegiada. A gente tem regiões do Brasil que tem uma declividade muito grande. No pivô central, a gente tinha uma máxima que era o seguinte: se o trator vai, o pivô vai, né? Nós não podemos, assim, se fixar muito nessa verdade, mas o que eu posso falar é o seguinte: inclinações até 15%, por exemplo, né, eu já tenho ali um ponto de risco, esse equipamento pode tombar e tudo mais. Mas esse é o pivô, né? Se a gente for falar do gotejamento, essa questão da declividade, ela vai interferir em outros fatores. E quais são eles? O primeiro, e essa o João pode complementar, é a questão conservacional do solo. Se eu tenho uma inclinação muito grande, eu posso implantar o sistema? Posso implantar normalmente, né? Tendo sido feito o levantamento planialtimétrico corretamente para o dimensionamento hidráulico do sistema, o sistema vai funcionar. A preocupação que tem que ter é com a questão da conservação. As curvas em relação à velocidade da água, porque quanto mais inclinado, maior a velocidade, eu posso ter um problema com erosão. Sim. Então é mais um cuidado no preparo, na questão da conservação do solo. Não sei se o João pode acrescentar mais alguma coisa nisso, eu diria que é a questão principal. Eu até Perfeito. queria fazer, por exemplo, que o café, de forma geral, em Minas, em geral, são áreas bastante inclinadas, Sim, né? sim. Só que tem todo um tratamento antes para não Isso, dar erosão, né? perfeitamente. Em relação ao sistema, não vai ter nenhum problema. Nenhum problema. Tem que permitir a mecanização também, né? Então, assim. Sim, por isso que é a questão de onde o trator vai, né? E acho que é importante salientar também do nosso implemento de interrio, né? Sim. Nós temos implementos pantográficos que, independente das irregularidades do terreno, ele consegue fazer o interrio de maneira muito uniforme, acompanhando essas ondulações do terreno. Então, nós temos também equipamentos preparados para áreas mais declivosas, né? E com irregularidades também. Mas o Ramon respondeu perfeitamente a pergunta. Pô, sensacional esse papo aqui de hoje. Eu acho que o produtor realmente que está aqui nos assistindo vai querer passar aí no stand, vai querer conhecer vocês, bater um papo. Se às vezes não der para participar da feira, vão entrar em contato depois, né? Acho que é sempre válido a gente trocar essas ideias aqui e levar um pouco mais de conhecimento para o produtor que está nos assistindo. Sem dúvida, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? E a gente fica à disposição também, caso surjam perguntas, né, amor? Perfeito. Obrigado por toparem o desafio de vir falar aqui com a gente. Eu acho que obrigado mesmo a todos vocês, a equipe da Netafim, fazendo um trabalho brilhante nos últimos anos.
E sempre que vocês quiserem falar, estão com a casa aberta, de portas abertas, né? Obrigado pela oportunidade. Bom, é isso. Para você aí que está nos assistindo até agora, obrigado aí pela audiência e a gente se vê no nosso próximo episódio também. Um grande abraço. Obrigado.